Hoje o programa a gente vai discutir algumas coisas a respeito do primeiro fórum de internet do Brasil, que acho que é uma iniciativa talvez do Sérgio Amadeu, que começou, né, com essa questão. Talvez seja, eu acho que o Sérgio Amadeu não pôde estar aqui presente, mas conversei muito com ele sobre esse assunto, e estamos aqui com várias pessoas que estavam lá. Pelo que, tentando explicar em miúdos, o Rafa me corrige, acho que talvez seja a primeira vez que se reuniu formalmente governo, sociedade, universidades, ativistas, pessoas interessadas em geral, para tentar discutir alguns pontos centrais da internet no Brasil, né? Assim, ou seja, uma discussão que parece árida, é isso que eu sempre falo assim, parece chato, parece não sei o quê, mas é aquelas coisas que é bom a gente tentar, e eu vou tentar fazer isso hoje aqui, e peço para o pessoal que também tente sempre trazer para a realidade, trazer para o dia a dia das pessoas, porque falar assim, putz, vai ficar aquela discussão de legislação tal. Não, não é essa a questão. A questão é, se determinadas coisas forem passadas ou não, determinados caminhos que o governo ou a sociedade seguir, vão influenciar no jeito que você navega, no que você vai ser permitido fazer, no que você não vai ser permitido fazer, no que o seu vizinho, sua mãe, seu pai, sua empresa vão ou não poder fazer na internet com mais ou menos facilidade e eventualmente vão ser até contra a lei determinadas coisas. Ou seja, a gente vai dar alguns exemplos práticos, mas discussão importante sim, e não é só para militante de internet e ativistas em geral. Acho que pega todo mundo. Queria até começar, inclusive, ouvindo a opinião do Rafa e depois do Punk, sobre se você também vê que determinados assuntos que estavam em pauta lá são de interesse geral e não só de quem é do meio, entre aspas, digamos assim. É legal colocar que esse fórum ele é uma proposta do CGI, né, que é o Conselho Gestor da Internet, e o CGI ele é uma entidade representativa, né, tida como uma entidade representativa que reúne sociedade civil, poder público, as universidades e a iniciativa privada, né. E então o CGI ele propôs, muito puxado principalmente pelas universidades e pela iniciativa pelo poder, pela sociedade civil, né, da necessidade de ampliar o campo de debate. Isso é muito legal, só para dar uma prévia do porquê fazer o fórum, pelo menos na minha compreensão, é que a gente está falando de um conselho que está debatendo a internet, e sendo que cada vez mais a gente visualiza a internet como uma possibilidade de permitir cada vez mais que a autorrepresentação, né, conseguindo de fato viabilizar economicamente uma democracia mais participativa e menos representativa. Então, ter um conselho gestor que representa no campo da internet, onde a gente vê que é o espaço que se permite a democracia participativa, eu acho que, de certa forma, a gente precisa mesmo, né, criar campos e criar espaços, seja no encontro, nesse primeiro encontro presencial real promovido, né, nesse fórum, seja em campos de ação continuada de publicização desse trabalho do CGI, mas que a gente consiga encontrar nesse órgão uma plataforma para a democracia participativa, ou seja, para que, de fato, a gente consiga participar dos processos decisórios dos rumos da internet no país. Porque o fórum também ele é um espaço consultivo. Então, nada do que está ali debatido e posto necessariamente será executado, né? Porque é diferente de uma conferência, é um fórum. Então, é o conselho gestor abrindo espaço para um debate. Mas, né, falando agora, pensando em quem está assistindo, Rafa, por que você acha que as pessoas tinham que prestar atenção nisso? O que pode influenciar no dia a dia determinadas discussões lá de cada um de nós que está assistindo aqui o programa? Bom, a gente tem um movimento no mundo acontecendo, e principalmente nos países tidos como desenvolvidos, né, que é de cerceamento da liberdade de uso da internet. A gente tem no Brasil uma realidade que seria a natural, porque a partir de como a internet surgiu, mas que ela já não é tão bem vista por muitos governos, que é o que possibilita que qualquer um opine, participe e age a partir da internet. É você poder, minimamente, em tese, poder ter um site satirizando um outro veículo, ou, no mínimo, poder ir na justiça para brigar para ter esse site satirizando um outro sítio. Na França... semelhança com o caso real é mera coincidência. É mera coincidência. E na França, é um dos países que mais tem a lei estabelecida, é uma das mais retrógradas do mundo. Você não pode, né, compartilhar nenhuma forma de produto, conteúdo cultural, texto, qualquer coisa que não seja sua, e se você começa a compartilhar isso,
você é automaticamente vetado de usar a internet. Você é proibido de usar a internet por 1 ano. Né? E isso está na lei da França. E aí as teles perguntaram assim, pô, mas o Sarkozy, você vai matar a minha clientela, todo mundo vai ser proibido de usar a internet. Falou, não, relaxa. Tem uma cláusula aqui na lei, um adendo na lei, que é você continua honrando o seu contrato, né, de pagamento da mensalidade da internet. Então você cria um campo de extorsão da sociedade e um campo de terrorismo virtual que é assustador. Né? Mas você acha que esse tipo de coisa pode acontecer aqui no Brasil, por exemplo, essa específica que você acabou de citar? Pelo grau do debate, pelo perfil de todos os setores que debateram ali, nem perto disso. Algumas coisas já começam a ser debatidas no sentido de cercear certas liberdades, principalmente na argumentação da pornografia infantil, que precisa fiscalizar, e uma série de outras coisas nesse campo que, na verdade, é aquela coisa, vamos proibir o celular porque tem gente ligando de dentro da cadeia e armando todo o comando vermelho. Né? Parece minha reunião de condomínio, que as velhas querem serrar uma árvore perto da garagem porque o ladrão se esconde atrás. Bom, só avisando aqui, aí eu falei, pô, vamos dar essa dica pro governador, corta as árvores da cidade inteira, acaba o problema da violência, pronto. Termina com a internet, não tem mais pedofilia, nada. Bom, só avisando, assim, esse é um programa que está com uma audiência atrás da câmera maior do que o normal, e muitas pessoas que estão atrás da câmera estiveram lá hoje. E o Rafa que sabe, aí se você vê alguém que está sentado aqui nos vendo e que possa, ou se alguém quiser palpitar do pessoal do Fora do Eixo que está aí assistindo, por favor, é só chegar e pronto, não tem muita cerimônia. Punk, e quem estiver assistindo também, a gente aqui, ou pelo site, ou logado ou deslogado, que a gente sabe que muita gente tem que assistir deslogado por determinados motivos, muita gente prefere assistir deslogado, é só enviar sua pergunta e a gente também vai falando. Bom, Punk, faz aí sua análise. Por que você acha que é importante um evento que nem esse do Fórum? O que você acha que leva? O que você acha que é importante para o dia a dia das pessoas? Acaba que, para o dia a dia, o usuário normal, assim, o usuário final, ele acaba não sabendo de nada desses pormenores que está sendo discutido e o que gera a liberdade do ir e vir dele no mundo virtual. Então, assim, é justamente aonde a gente quer chegar. Assim, para ele, às vezes o usuário final, se ele for lá, ele não vai entender metade do que se fala, até por falta de algum conhecimento político ou alguma coisa do tipo, assim, não tem um nível não de instrução, mas assim que não consegue participar dessa discussão. Mas, ao mesmo tempo, o fórum traz um bando de gente que tem cabeça, que sabe o que está acontecendo lá no meio e que pode discutir isso de uma melhor forma para que eles usem. Né? Eu acho que ninguém está pensando na internet como a internet, para mim, está pensando justamente no usuário final da internet, no que ele vai poder fazer, na qualidade de serviço que ele vai receber das operadoras, realmente o ir e vir dele dentro da internet. Né? Bacana. Punk, só se apresenta melhor para o pessoal, falta de educação minha, só falei que esse é o Punk de Campo Grande. Fala só rapidamente aí quem você é. Eu sou Rafael, sou analista de sistemas, trabalho com desenvolvimento mobile agora. Ganho dinheiro com a internet desde quando começaram a se fazer sites institucionais em HTML no final da década de 90 e venho vivendo disso até então. Assim. Vi muitos mercados surgirem na internet, vi um empreendedorismo gigante surgir na internet. Uma das coisas que a gente discutiu muito hoje é a inovação, né, que eu acho que é um dos pilares para que essa nova internet no Brasil, essa internet do futuro, seja bem estruturada. Nós, aqui no Brasil, a gente tem um leque de serviços nossos novos. É um país que tem uma comunidade latente, software livre, assim, bem latente mesmo. E bom, eu venho participando disso tudo e hoje fazer parte do Fórum da Internet, poder discutir com as pessoas sobre o futuro
do que vai acontecer com a internet é de extrema importância para mim, assim. Mas você é do Fora do Eixo de Campo Grande ou não? Eu sou parceiro do coletivo Bigorna, que é um ponto de cultura do Fora do Eixo lá em Campo Grande. Bacana. Rafa, você estava comentando que uma das discussões... só relembrando, o fórum começou hoje, né? São uma coisa um pouco mais didática, né? Começou hoje, ele está acontecendo no Expo Center Norte. São 6, o que eles chamam de trilhas de discussão, na verdade são 6 ramos de discussão, digamos assim, né, que você pode checar no site oficial que eu vou dar daqui a pouco, para não dar errado. E começou hoje, foi discutido o dia inteiro, e amanhã continua. E o Rafa estava me informando que tinha alguns lugares vagos e que algumas pessoas hoje chegaram e conseguiram se credenciar na hora. Então, se você se interessar, por favor, amanhã você pode ir lá também e ajudar a discutir e tudo mais. Mas, Rafa, você estava falando qual foi a discussão que você acompanhou hoje, que era importante, mas que você achou que não rendeu tanto, que de repente amanhã vai ser melhor. Dá só uma resumida rápida para o pessoal aí do que você viu lá, por favor. Bom, eu acompanhei principalmente a trilha 2, né, que é a governança democrática e colaborativa, né, que é pensar de fato como a internet pode ser mantida com essa plataforma multilateral e com autonomia nas pontas, né, e garantia do fluxo de informação, garantia da autonomia, inclusive de cada país, com relação à sua legislação em torno da internet. Na minha compreensão de leigo, na verdade, no assunto, sou um usuário, no máximo um usuário avançado, não tenho nenhum conhecimento técnico real, né, mas tenho acompanhado as discussões, né, na medida do possível. E eu vejo que o debate lá conduziu para questões como o fato hoje, o que eles chamam da grande raiz da internet, né, que é o real armazenamento de dados e o fluxo de informação, está dentro de algumas entidades, né, do terceiro setor, entidades privadas, e principalmente numa entidade que está na Califórnia, né, sob as leis norte-americanas, e que tem condições técnicas de, a qualquer momento, vetar a internet de qualquer país, fazer boicotes nesse sentido, no caso, por exemplo, em Cuba ou em outros países que haja interesse em realizar um boicote nessa esfera. E a galera conduziu um tempo papo para isso, sendo que, na minha compreensão, a gente precisa pensar muito, de fato, qual que é a nossa autonomia real sobre a nossa estrutura de internet hoje dentro do país. A gente precisa garantir a internet como um fundamento básico para a sociedade. Hoje a internet ela é o saneamento básico, ela é a luz elétrica, ela é a água, ela é o esgoto, ela é a internet. A gente precisa entender que ela assumiu esse status, essa importância, porque a exclusão do acesso à internet é a exclusão de um acesso tão drástico quanto a luz elétrica, porque é onde está o fluxo de informação e onde você consegue empoderar realmente a base para deter alguns meios de produção que há pouco tempo atrás eram inimagináveis, né? Bacana. Já que eu não consegui trazer o Sérgio Amadeu aqui hoje, bom, mais do que explicado, ele está lá enlouquecido, coordenando todo o evento. Aproveito e uso umas expressões dele que eu já vi ele falando tantas vezes, que essa comparação com o saneamento básico é curiosa, que é uma comparação que o Serginho sempre faz. Né, assim, porque o que ele lembra? Que quando a telefonia foi instalada no Brasil, quando teve um movimento de expansão da telefonia no Brasil, isso era considerado uma prioridade zero do governo. Né, assim, era considerado, as pessoas precisam ter telefone em casa, isso faz parte da cidadania, faz parte dos direitos básicos, das coisas básicas que tem que ter. Né, e a internet não está sendo vista desta forma, na avaliação não só do Sérgio Amadeu, como da maioria das pessoas que participam do fórum. Posso falar isso certamente, mesmo sem ter estado lá. Aliás, o fórum está sendo transmitido também pela internet, por streaming. E na hora que você permite que as pessoas de fato tenham uma banda larga real melhor do que a que está sendo proposta pelo Plano Nacional, tem internet de casa e tal, na verdade é investimento em tudo. Né? Bom, é aquele velho discurso do pessoal da saúde, que quando você investe em formação, na verdade, você está investindo em saúde, em educação, parará. Bom, um beabá que certamente nossa audiência sabe muito bem, né? Mas por isso a importância da internet em todos os lugares. Queria aproveitar aqui a presença do Punk. Punk, fala um pouco como é que é lá em Campo Grande essa história, assim, o acesso à internet.
traçando paralelo aí com o que você viu no fórum, ou fala um pouco da realidade lá, é algo semelhante a São Paulo ou é preconceito meu? Não, lá tem uma visão meio, mas a cidade até que é estruturadinha. A questão de Campo Grande, é uma cidade que tem como capital menos de 40 anos. É uma cidade antiga, mas ela só foi ser uma capital depois da divisão do Estado. Então, está tudo bem começando lá. O que faz com que, por exemplo, a GVT, que são as empresas mais novas de telefonia, investem numa rede melhor. Em alguns pontos, ela atende muito bem. A NET também, por causa da Embratel. Agora, a Oi, né, que veio da Telemes, que era estatal e virou privada, já não funciona desse jeito e presta um serviço sofrível, mesmo assim, em vários pontos da cidade. Mas não chega a ser tão problemático quanto a Amazônia, não chega a ser para o norte mesmo assim. O que acontece bastante lá, por exemplo, eu trabalhei com telefonia, e isso eu posso dizer de lá, se vende além do que se tem para vender, as operadoras de telefonia. Então, isso, na verdade, é uma realidade em vários lugares. Eu tenho um equipamento que disponibiliza de, sei lá, 32 megas daquele equipamento, e eu não vou vender 1 mega para 32 clientes. Eu vou vender 10 megas para 320 clientes, já que o meu equipamento consegue, para cada placa, eu consigo vender para 32 pessoas. Então, eles não estão nem aí com a quantidade de banda que eles têm. As teles acabam fazendo esse serviço. Lá a gente não tem esse problema em alguns pontos, por causa de a implantação de novas redes, de empresas novas que estão vindo. Então, como eles sabem que o serviço dos outros é sofrível, se eles investirem naquele local, eles vão conseguir um retorno agora, assim, bem rápido. Mas daqui a pouco eles vão vender também para um monte de gente e vai continuar esse serviço sofrível para todo mundo. Isso é uma das coisas que tem que acabar, que se foi discutido bastante lá hoje. Tá. Vocês estão assistindo aí? Alguém mais estava lá no fórum hoje? Vocês estavam lá? Alguém aí de fora de São Paulo? Alguém? Chega aqui e dá uma palavrinha aqui com a gente, por favor. Pode sentar aqui e falar um minuto. Convidando chamando alguém da audiência. Como é que você chama? Desculpa. Rafael, enquanto o Rafael se prepara aqui para a gente colocar ele na fogueira, só dando aqui o endereço que eu fiquei prometendo. O endereço do fórum é... a internet não chega, e ela não está chegando, e ela não vai chegar. Foi isso que ele quis dizer, assim. Você vê isso em Itaquaritinga acontecendo, por exemplo? Eu acho que eu vejo, sim, viu, cara? A grande maioria da população ali não tem internet, assim. Que tamanho é a cidade, só para quem não conhece? 60 mil habitantes. E fica a que distância de São Paulo? Fica uns 350 quilômetros, assim. Mais ou E menos. é na região de alguma outra cidade É de Ribeirão Preto, Araraquara. E você vê, em Itaquaritinga é algo caro, você tem internet? O que poderia melhorar numa cidade? Porque quando a gente fala do exemplo de que nem Itaquaritinga, a gente está falando de uma coisa que serve como para muitas outras milhares de cidades semelhantes, né? O que você acha que falta lá? Qual é o pepino? Onde está o nó? Não sei. Na realidade, eu não sei o que falta, assim. Eu acho que falta... A internet não chega para todo mundo, essa é a questão, eu acho. Não chega para todo mundo, não sei o que falta. Eu sei que ela não chega, só isso. Tá aí o Plano Nacional de Banda Larga que podia eventualmente resolver. Se apresente, amigo, por favor. Dá uma palavrinha para o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Miguel Bruno de Aracaju, Sergipe, Virote Coletivo. Parceira, ponto de articulação do Fora do Eixo lá em Aracaju. E veio também só para o fórum? Como é que foi, Miguel? Então, vim para participar do fórum na internet, aqui fazer a representação do Virote e passar alguns dias aqui também em vivência com o pessoal aqui na casa para a gente trocar informação, fazer atualização e tudo mais. E o que você viu hoje lá que você achou interessante ou que você achou que faltou? Dá uma avaliação sua aí. Bem, achei interessante o evento na totalidade, acho que ele é bastante válido, apesar da gente discordar de algumas formas como ele se apresenta, como os debates são conduzidos, com aquela estrutura que a gente já está acostumado a criticar, né, num formato muito direcionado e que, às vezes, não é tão inclusivo
para a audiência, né? Por exemplo, que facilite a participação do pessoal. Pode falar em português, claro. Não, o que tinha de errado lá? O que você achou? O que foi bom, o que foi ruim? Não, então, assim, de repente ele favorecesse, muita gente desenvolve uma linha de raciocínio de contestação e que de repente poderia acrescentar alguma coisa. Às vezes o debate ele fica limitado porque se monta uma estrutura que só algumas pessoas que estão mais esclarecidas, têm mais capacitação e tudo mais, acabam participando e tomando conta do debate. Acho que as pessoas acabam ficando um pouco inibidas, né? As pessoas que não são acadêmicos e tudo mais, pessoal especializado da área. Certo. Qual o debate que você acompanhou hoje? Como é que foi? Governança, mesmo que o Rafael. E o que foi dito no geral e o que você gostaria de ter falado? Dá uns highlights, umas coisas que você lembra, alguns destaques. Eu achei interessante. Agora também não me recordo o nome de uma moça que ela foi a primeira a se manifestar lá, ela fazia parte da mesa, e ela fez umas provocações bem válidas, assim, convidando a galera a refletir mesmo, entendeu? Sobre o propósito do evento e sobre a maneira como as trilhas foram divididas e tudo mais. Eu achei isso bem interessante. Ela também fez algumas provocações quanto a questões de machismo e de se colocar a mulher num plano não tão favorecido dentro do debate, né, da internet. E eu achei isso super válido, a maneira como ela colocou isso também. E quanto à questão da governança, é isso que a gente já vê no sistema internacional em geral, né? Governança global e tudo mais. Eu acho que a internet é mais um campo que a gente tem que começar a debater isso também. E a minha opinião é que a melhor política de governança que a gente poderia desenvolver seria isentar a internet de uma governança incisiva, de ferramentas, de meios de controle que de certa forma, limitem as pessoas de terem um acesso pleno e transparente de tudo que tem na rede. Menos lei. De repente, menos controle, menos legislação. Exatamente, acho que é por aí, esse é o caminho. E só para dar uma luz para o pessoal, e como é que é o acesso à internet em geral e não sei, tanto o alcance quanto a qualidade, etc., lá em Aracaju? É algo satisfatório ou não? Como é que você vê, assim? Dá para você dar uma geral? Assim, a impressão que eu tenho, conversando com colegas, com o pessoal de outras capitais, é que Aracaju tem uma característica assim, semelhante. Você tem uma classe média que tem acesso, que tem possibilidade, que acaba sendo incluída, e às vezes a gente tem uma falsa impressão de que isso é algo satisfatório. Acho que Aracaju, pela minha percepção e pelo que eu converso, pelo que eu ando na cidade, a gente ainda tem muita gente ainda, principalmente na periferia, que ainda não é contemplado com a internet, entendeu? A internet não chegou, as pessoas ainda estão sendo excluídas, entendeu? Dessa ferramenta fantástica de inclusão social. E como uma cidade, apesar de ser uma capital, mas que tem aspectos muito interioranos em tudo de mais pejorativo que isso possa soar aqui, tem uma falsa sensação de satisfação por trás disso. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trazida realmente para o debate, entendeu? Que eu acredito que muitas cidades do país passam pela mesma situação. Tá. Que tamanho está Aracaju hoje? Desculpa, eu esqueci seu nome, perdão. Miguel, desculpe. Miguel, que tamanho está Aracaju hoje? Tem mais de 1 milhão de habitantes? Menos? Por volta entre 600 e 800 mil. Certo. E você acha... Às vezes essas cidades que têm esse acesso um pouco elitizado, o pessoal se vira em lan house, né? Que é um estudo, inclusive, que muita gente faz e tal. É a situação lá? Tem lan house tudo que é canto ou mais ou menos? Tem. Muita lan house nas periferias. O pessoal busca esse recurso, né, como uma maneira de poder ter acesso. Mas eu acredito que ainda não é o meio mais adequado e com uma capacidade de inclusão satisfatória. As escolas, por exemplo, acho que elas ainda, principalmente as escolas públicas da periferia, elas ainda estão
fora desse esquema. Bacana. Desculpa, eu estou com a garganta meio ruim hoje. Rafa, fala em um minutinho para a gente só qual foi a outra mesa que você acompanhou, só para introduzir algum outro assunto que você acha interessante aí do fórum. De governança. Então, só para contextualizar também quem quiser participar amanhã, né, a gente teve hoje na parte da manhã a mesa de abertura com vários convidados de todos os setores representados e trouxeram um panorama que foi bem positivo, no sentido de que todo mundo intencionado, com reais intenções de manter a internet com uma plataforma livre, com uma estrutura regulada, de fato, conseguir entender a sua legislação, mas que mantenha a liberdade do usuário, né? Não criminalize o usuário, que é fundamental. Aí, na parte da tarde, dividiu-se nessas 6 trilhas, e sendo que houve um intervalo entre elas. Então, no intervalo, eu aproveitei para ir ver o que estava acontecendo na trilha número 6, que é ambiente legal, regulatório, segurança e inimputabilidade da rede. Que nome complicado. Traduzindo para português, o que significaria, será? Qual é da lei que vai regular essa parada? Certo, pronto. Basicamente essa é a ideia. E o que você chegou a ver lá? Qual que era o mote da discussão que você acha? Eles estavam discutindo a Lei Azeredo, Marco Civil, esse tipo de coisa? Era por aí ou mais ou menos? Sim, não, passou-se pelo debate, só que é louco que aparentemente é consenso de que a Lei Azeredo ela é abusiva no sentido de querer reprimir o uso livre da internet. Então, o que a gente teve como principal norteador ali foi, de fato, identificar aonde estavam havendo os exageros por parte do governo. Porque é fato que você precisa ter condições de liberar uma escuta, né, como você tem para telefonia, para a internet, no caso de uma atitude suspeita, no caso de alguém que está, de fato, fazendo pedofilia na internet, alguém que está fazendo de abuso sexual. Você tem que ter condições de com que o juiz decida por dada pessoa fiscalizar. Então, o debate era muito realista e pé no chão nesse sentido, de entender que é necessário ter uma regulação, é necessário ter leis, mas leis que não fujam para além do que já existe hoje no ambiente das telecomunicações. Certo. Até porque, para quem não sabe, essa questão que o Rafa está falando, um dos pontos mais polêmicos da Lei Azeredo, também conhecida como AI-5 digital, por parte dos militantes, é que um dos pontos permite que a autoridade policial tenha acesso à sua navegação, que os servidores vão ser obrigados a manter, sem mandado judicial. Né? Assim, esse é um dos pontos mais polêmicos, o que é um pouco absurdo, na minha modesta opinião. Assim, com mandado judicial, se houver um juiz decidiu que há indícios, etc., vamos lá, né? Tudo bem. É o mesmo princípio da escuta telefônica. Agora, sem, porra, aí realmente... Mas, também, resumindo, para quem não está inteirado da discussão, houve uma vitória parcial nessa seara, digamos assim, que já está sendo considerado em Brasília que é mais importante você aprovar primeiro o Marco Civil, que significaria o quê? De novo, trazendo em português claro, né? Assim, você aprovar primeiro o tal do Marco Civil que tanto se fala e depois alguma eventual outra legislação. Primeiro você falar o que pode, para depois você falar o que não pode. Né, assim, eu, na minha também opinião de leigo, eu acho que já não precisava de quase que lei nenhuma. As leis que estão aí já, sei lá, você não pode difamar alguém pessoalmente, você não pode difamar pela internet, por aí vai. Mas, de qualquer forma, pelo menos com o tal do Marco Civil, primeiro você define quais são os direitos, né, das pessoas na internet, para depois você vir querer falar o que não pode. Né? Senão... Mas aí ia ter gente que ia questionar, porque, por exemplo, tem a tal da falsidade ideológica. Ah, sim. Né, que tem gente que, inclusive, é divertido, faz parte do humor para uns, faz parte simplesmente de preservar-se para outros. O cara que curte fazer um debate sobre música erudita, mas o seu Twitter é sobre política. Ele vai, vou começar a twittar sobre música erudita aqui, e a galera vai pegar mal comigo em alguns aspectos, então eu crio um outro usuário para debater música erudita. Eu acho que isso é legal, interessante, é possível na internet, sendo que ele não está se escondendo, porque se ele estiver fazendo um absurdo, você consegue chegar lá e identificar o cara. Então, é até ser mais brando do que a gente é com as leis, porque a internet, ela de fato... É mais fácil você ser achado na internet do que você ser achado com o seu celular. Porque eu posso dar um CPF qualquer na hora que eu compro um pré-pago. Eles me falam, qual que é o seu CPF? Você fala e eu posso chutar o número até acertar. Né?
Enquanto na internet não, seu IP ele está fixo e ele existem formas de tentar driblar isso, mas não é tão simples. Só uma pergunta aqui para enriquecer aqui do Dudu, são 3 dus. Dudu Maravilha. Mas as leis que já existem auxiliam para quem na internet? É uma pergunta, sei lá, capciosa, realmente relevante, eu diria. Porque, por exemplo, eu estou sendo processado por uma lei que já existe. Eu e meu irmão, a gente está sendo processado por lei de marcas. Em tese, qualquer lei que já existe no mundo real, digamos assim, elas seguem valendo para o mundo virtual, né? Que é um problema, né? Assim, sei lá. Não deveria ser visto dessa forma. Como assim? As leis fora em outros países que sofreram algum tipo de não revolução, mas assim que deram uma guinada para esse lado de regulamentar o uso da internet, se basearam em leis que existiam no Código Penal deles e viram que não era aquele jeito e começaram a criar uma legislação baseada nessa falta de lei para fazer aquilo. Por exemplo, eu não posso condenar o cara, vou citar os Estados Unidos, que tinha pena de morte. Dependendo do tipo de fraude que você fazia na internet, o cara ia para a cadeira elétrica. Então, baseado nesse tipo de pena que eles viram que julgar algo na internet com as leis reais do Código Penal poderia causar para um cidadão, que eles pararam e falaram, não, a gente precisa realmente ter uma legislação baseada nisso. Então, um dos grandes problemas nossos, eu acho, é justamente não ter essa legislação e passar, no seu caso, a usar o nosso Código Penal para tratar de alguma coisa que deveria ser tratado visto de uma outra forma. Por exemplo, assim, a primeira parte eu fiquei na trilha da liberdade e mais algumas coisas que eu não lembro. E você pode falar o que era, na verdade, a discussão? Assim, que estava discutindo justamente a parte da legislação também. Certo. E assim, tinham 5 advogados falando. Por isso que eu saí. Porque eu não aguentava os caras falando de direito. Aí eu fui para a parte da diversidade, que estava muito mais legal. Maldade. Mas aí tinha um cara falando lá que assim, teve um caso que o namorado, a namorada terminou com o namorado, o cara ficou puto, ele tirou uma foto do pescoço da namorada, achou um corpo que cabia no dela, fez um site, fez uma rede social, colocou todos os contatos dela e falou que ela não tinha mais dinheiro para sustentar, pagar as contas dela, e que ela estava fazendo programa. E aí ele colocou isso, jogou para a plateia. Como que a gente vai julgar isso? Como que a gente vai... Então, essas leis que já existem poderiam processar esse camarada. Então, ele está difamando, ele está, sei lá... Então, aí o cara mostrou que... não, que na verdade o que existe de difamação é muito brando e muito vago. Então, o advogado não consegue pegar aquilo, nem o juiz, nem ninguém. Então, precisaria de ter algumas leis específicas nesse caso, assim. Foi isso que ele explicou, assim, foi isso que eu entendi, na verdade. Certo. É uma discussão complexa essa, realmente, da legislação na internet. É bom a gente ir alimentando, realmente, porque é difícil, o que é crime, o que não é. Mas só uma discussão, aproveitando o gancho do que o Rafa está falando, porque tem também um pessoal que defende, e eu faço parte, o direito de você se manter anônimo na internet, em alguns casos, né? Assim, você tem que ter o direito ao anonimato. De novo, citando o Sérgio Amadeu, ele é um dos que defende também, que eu acho que se não tiver o direito ao anonimato, fica difícil que uma série de coisas sejam feitas, não só esse exemplo menos grave, digamos, que o Rafa deu, né? Mas assim, se você vai falar de uma coisa com a qual você não está identificada, sei lá, mas se você quiser falar mal do seu patrão, sei lá, ou de um governo, onde você não é autorizado e por aí vai, né? Assim, então o direito ao anonimato na internet ele é importante, sim, né? Ele realmente é importante. Não, inclusive alguém falou lá durante o fórum, a gente pode comparar com o sistema de correios mesmo. Você tem como mandar uma carta anônima para uma pessoa, né, simplesmente selou, pagou o correio, tranquilo, você manda a sua carta, né, como a gente... Então, por que com a internet seria diferente? Se a gente já tem uma maneira de comparar isso com o sistema já fora a internet, né?
E falando do porquê a internet é diferente, é legal pegar um caso também que, mais uma vez, evocando aí o convidado em espírito aqui com a gente, Sérgio Amadeu, né, que trouxe uma reflexão muito bacana, que hoje nos Estados Unidos tem mais de, ele falou um número, 70 mil crianças, um número mais que isso, que estão sendo criminalizadas por aquela coisa, quando a gente aqui era criança, você pegava e cantava a música do Batman na sala de casa, indo até a escola, metia fantasia, ia para o shopping, né, e beleza, criança se diverte com isso. Agora as crianças cantam na frente de uma webcam. É a mesma brincadeira, só que a brincadeira é mandar para o amiguinho, porque com 7 anos você já canta, você já grava e você já manda. E aí isso é plágio, né? Isso é crime. Isso você está ferindo direitos autorais de Hollywood, da Marvel e sei lá quem. E aí você tem crianças que simplesmente estão fazendo, que sempre foi feito pela juventude, é a brincadeira de ressignificar de fato, de recriar o que você está sendo bombardeado. E é impossível você vetar a criança de repetir o que ela vê, né? E cada vez mais ela está se publicizando. A boa e velha fitinha que o pessoal gravava, bom, o papo de velho agora, fita cassete que nego gravava, bom, vamos atualizar. O CD que você grava para sua namorada, que você gravava, o CD também não existe mais, né? Você vê que você é velho quando você enxerga uma fita cassete, uma caneta, anos, e aquilo faz sentido, saca? Tô velho mesmo. Bom, mas vamos lá para os velhos. Quando você gravava uma fita cassete com as músicas românticas ou algo assim, ou um CD, quase tão velho quanto a fita, hoje em dia não pode, né? É fora da lei. Aliás, pela legislação e etc., ao passar a música do CD original que você comprou para o seu tocador de MP3 ou para o seu computador, você já está cometendo um crime, na verdade. E uma outra coisa dessa, até assim, não é bem o plágio, mas a falta de legislação nossa fez... A gente tem uma diferença em relação à patente aqui no Brasil, como se tem em outros países. A gente, quando desenvolve um software aqui, a nossa patente é em cima do software, do programa. Você sai com uma licença copyright do seu programa, mas o seu código por trás daquilo, a sua patente não diz nada sobre o código, só sobre o seu software. A legislação americana, por exemplo, quando você faz um software, você destrincha o seu software em todos os algoritmos que ele tem, e você patenteia cada algoritmo como uma ideia. E aqui, como assim? Por exemplo, a Google, você tem que digitar o seu nome de usuário e senha para logar. Vamos supor que esse algoritmo de login, o que ele faz é o seguinte, ele pega o nome de usuário, pergunta, esse nome de usuário existe no banco? Se sim, esse usuário pode entrar no sistema? Se sim, o usuário entra no sistema. Isso é uma lógica. Essa lógica é patenteada pela Google. E se eu usar uma lógica dessa, a ideia, você patenteia o software, a gente aqui não tem desenvolvedor no Brasil que se preocupa com, deixa eu pensar no algoritmo aqui e eu vou fazer diferente do que todo mundo já fez. Porque a gente não se preocupa com isso, nossa legislação nos ensinou assim. Ao mesmo tempo, isso gera um pequeno medo, porque, por exemplo, se uma ALCA da vida é assinado, as patentes americanas passam a valer no Brasil. E aí você, desenvolvedor, ou vários desenvolvedores aqui do Brasil que estão assim, crescendo e investindo para isso, vão começar a ter grandes empresas caçando você para eles cobrarem os royalties dos códigos que você copiou sem saber que você estava copiando. Então, essa questão do plágio, assim, a nível técnico, chega a ser um tanto quanto preocupante demais, assim, essa falta do nosso controle em relação ao que se acontece na internet aqui no Brasil. Aqui tem um usuário perguntando se caiu. Eu espero que seja, porque só para informar, às vezes entra uma propaganda do Ustream, que é o programa de transição que a gente usa. Não sei se foi esse o caso. Caso entre uma propaganda, já avisando quem está assistindo, não é de nossa responsabilidade, desculpe. O software é o Ustream, porque a gente usa o Ustream gratuito. Ele que coloca. As nossas propagandas são só as que a gente fala aqui. Bom, tem aqui uma pergunta do Cleiton Nobre. Você já pensou se criminalizam os fakes? Pela bancada da Xuxa Verde no fórum da internet. Realmente. Mas já criminalizaram as fakes, na verdade, né? A própria Marta
bom, quem eu gosto e já trabalhei com ela, mas nessa ela pisou na bola, processou um fake dela, né, se eu não me engano. Foi a Marta e não é o primeiro caso. Estava falando aqui outra pergunta que a Michelle está me avisando, da Yasmin Bidim, de São Carlos, conterrânea, entre aspas, do Rafa, que ele não é de lá, mas já morou lá há bastante tempo. Hoje, na Guia de Liberdade, Privacidade e Direitos Humanos, falou-se muito sobre o direito de se manter anônimo na rede. Afinal, por que se manter anônimo ou não na internet? Bom, acho que é aquilo que eu falei rapidamente, se alguém quiser complementar, eu acho que é para você poder fazer denúncias e bater em quem precisa, digamos assim, né? Se você precisa falar mal do seu patrão, ou de alguém que você conheça, ou de um governo, ou mesmo falar de coisas que você não quer, sei lá, coisas de comportamento mesmo, sei lá, de sexo, o que seja, não estou falando de pedofilia, mas por aí vai, a pessoa pode ter o direito de se manter anônimo. Acho importante. Tem uma linha tênue assim, entre se falar de segurança e se falar de controle. As duas coisas são bem distintas, mas é bem difícil de você conseguir separar uma coisa da outra. Quando você está falando de controle é uma coisa e você está falando de segurança é outra. A segurança que você tem como usuário da internet possibilita sim que você se mantenha anônimo. Não é o controle, e justamente essa falta de vamos controlar todo mundo e todo o tráfego que está acontecendo. Bom, você perde seu anonimato, por mais que você coloque uma foto errada, que você ponha um outro nome, que você faça de tudo para ser anônimo, você não vai conseguir uma vez que tem esse controle. Então, a sua segurança, na verdade, você acaba perdendo pensando que o controle vai te ajudar, vai te dar segurança. Né? É ao contrário, assim, não tem que ter o controle de tráfego justamente para você garantir o seu direito de ser anônimo dentro da internet. E isso é ser seguro, isso é ter segurança. Acho que tem um lance também que é legal, é que você pode quebrar alguns tabus que existem na nossa realidade mesmo e na nossa convivência, sendo anônimo, né? Então, quer dizer, o anônimo ele não vai falar a mesma coisa que a gente está falando aqui, ele vai falar outras coisas que talvez a gente não tenha a liberdade de dizer aqui um para o outro. Ou só não está afim. Ou não está afim. De falar publicamente, sei lá. Então, eu acho que nesse sentido ele é fundamental para ter uma liberdade. Eu acho que é isso. Até um bom exemplo. Agora, acabaram de esquecer um exemplo do qual eu tive bastante envolvido, mundialmente famoso, o próprio Wikileaks, por exemplo. Por que deu certo? Porque as pessoas podiam vazar documentos anonimamente. E podem ainda, está no ar, né? Continua funcionando. Eles criaram que é o trabalho do Assange da vida inteira dele, que eu tive o prazer de entrevistar aí pela revista Trip, né, no começo desse ano. E a vida inteira dele, ele trabalhou com sistemas de criptografia para que as pessoas pudessem fazer determinadas coisas de forma anônima. E a grande chave técnica do Wikileaks até hoje é a criptografia, né? É o que eles usam para se comunicar, para transmitir dados e para receber as denúncias todas que eles receberam, inclusive o super pacote de documentos das embaixadas. Qual que é a história? Na hora que você sobe para o site, eles prometem que mesmo eles não têm como saber de onde veio, né? Assim, aí eu já não sei. Mas, de qualquer forma, não é rastreável. Assim, vem tudo criptografado, descriptografa, rebate aqui, lá, não sei onde. E graças a isso é que eles conseguem manter o anonimato. Tanto que a única pessoa que foi presa até hoje por conta de toda a operação do Wikileaks desde a sua fundação foi o cara que vazou os documentos, mas não porque ele foi rastreado ou algo assim. Foi porque ele acabou o que é compreensível, ele era muito jovem, ele tinha uma bomba atômica na mão, né? Então ele acabou conversando com amigos pelo MSN sobre o que ele tinha acabado de fazer, e aí é que ele foi grampeado e pego, mas não pelo anonimato que o Wikileaks garante. Eu estou falando do Bradley Manning, que está preso até hoje numa prisão militar na Virgínia, nos Estados Unidos, sem poder receber visita de advogados nem da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Traidor da pátria mesmo, né? Assim, é que ele é a única pessoa que conseguiram formalizar um crime que foi cometido, porque ele roubou documentos secretos americanos. Então, pela lei, ele cometeu um crime. O Assange, pela lei norte-americana, não cometeu crime nenhum. Ele fez só o que todos os jornais fazem, que é divulgar documentos que você recebe, que alguém pegou para você. E o doido é que ele foi rastreado e foi identificado por uma
uma escuta, né, um grampo do seu MSN que a gente não sabe, né, o quão legal isso foi feito, ou como funciona na legislação norte-americana, mas é esse tipo de segurança que é importante dar para o usuário de internet. É você poder conversar com seus amigos pelo MSN e poder falar o que você pensa sobre um governo, o que você pensa sobre uma sociedade, o que você pensa sobre um veículo de comunicação e não ser vetado, censurado ou preso por isso. Aliás, fica a dica do povo do Wikileaks, eles não confiam em nenhum desses sistemas. Eles já provaram isso, eu vi lá ao vivo, é impressionantemente simples você grampear um celular ou mesmo um computador. É uma coisa muito, muito simples. Né? Muito simples. Assim, uma coisa que, sei lá, talvez o Punk saiba fazer até, ele não precisa responder isso. Mas é realmente simples. Na verdade, clonar qualquer tipo de dispositivo, isso daqui tem endereços, e eles se comunicam baseado disso. Se você interceptar a comunicação quando ele estiver enviando e interceptar aqui de colocar o que você quiser, ele vai acreditar o outro lado. Então, nenhum tipo de equipamento está seguro, assim, não é nem tanto para o bom quanto para o lado ruim, nenhum tipo de comunicação tá. O Wikileaks funciona porque é um algoritmo dentro de um algoritmo que engana um algoritmo que foi feito para enganar todos esses algoritmos que foi feito. Ele se engana, assim. Esse lado do pessoal do Wikileaks realmente não saber o que é mais fácil de acreditar nisso do que qualquer promessa da Google, assim. Ah, sem dúvida. Eu tive a chance de conhecer o Computer Guy lá do Wikileaks, o cara que é tipo o técnico do Assange, que ele chama quando precisa de alguma coisa. Aliás, ele preparou esse computador aqui, por coincidência, que eu estou usando hoje. Esse computador aqui, ele tem uma senha, quando eu ligo, que se eu esquecer, acho que eu vou ter que jogar no lixo. Porque a gente já fez gincana no trabalho, não tem como abrir essa porcaria. Assim, então eu espero que eu não esqueça essa senha realmente, porque é uma senha de criptografia que sei lá como é que vai abrir, mas é isso. Mas só para as pessoas informarem, segundo esses técnicos e o Assange, SMS e telefone, meu amigo, você não tem, o grau de segurança é baixíssimo. Baixíssimo, e-mail também, mas SMS e telefone é o mais facilmente grampeável. Pode fala aqui no microfone, só desculpa que senão o pessoal de lá eles não ouvem o que você está falando aqui no comentário do nosso... A galera estava utilizando o BlackBerry, né, por conta da empresa canadense que fabrica, estava garantindo a segurança, né, por conta própria, né, porque eles gerenciavam as mensagens que eram utilizadas e os próprios palestinos, né, estavam utilizando, né, algumas organizações políticas e religiosas lá estavam utilizando porque era garantido que a CIA não tinha acesso, né? Mas aí também é uma coisa que está na mão de uma determinada instituição privada, né? E foi justamente por essa promessa que eles ficaram sem serviço esses dias. Quem? A RIM, né? A empresa que faz o BlackBerry. O BlackBerry ficou agora uns 2-3 dias sem funcionar. Mas qual que era a ligação, desculpa? Rolou esse assunto de que eles têm... É duro uma empresa dessa falar que tem informação na internet e vai ter gente que vai lá atacar só para ver o serviço derrubar. Então, eles, para mexer com segurança, para melhorar o nível de segurança deles, eles acabaram gerando um problema que fez com que todos os usuários do BlackBerry, durante uns 2 dias, ficassem com os seus aparelhos doidões, assim, não estavam funcionando direito. O pessoal ainda acredita nessas grandes empresas privadas, né? Impressionante. Desculpa, mas sou obrigado a falar assim. Por favor, né, gente? Grande empresa privada, você acha que alguma quer seu bem? Eles querem seu dinheiro, que você morra, mas bem lentamente, dando dinheiro aos poucos. Mas só voltando aqui ao assunto, que a gente estava falando das operadoras de telefonia. Acho que foi você, né, que viu um pedaço de discussão lá sobre um problema... O problema qual que é o nome técnico que eles utilizam? Agora até me esqueci que você não pode fazer diferenciação entre os usuários. Desculpa? Neutralidade da rede. Só para o pessoal entender o jargão, qual seria a ideia disso? Assim, que na hora que você tem por exemplo, um programa que nem esse, que a gente está... Eu sei lá qual que é o servidor que a gente está usando aqui,
não o Ustream, mas o servidor que tá pegando os dados mesmo e transmitindo, o que a casa assina, que eles não possam tratar a gente de uma forma diferenciada do que um UOL, por exemplo, ou um outro grande empresa trate, porque está pagando mais, né? É uma discussão complexa e difícil também. Assim, dá para exemplificar bem. Por exemplo, você vê na internet como uma highway, uma autoestrada, e essa autoestrada, bom, ela é pública, mas beleza, tem pedágio, já tem pedágio, você tem que pagar o pedágio. E nessa autoestrada passa um Fusca, passa uma moto, passa um caminhão. O caminhão vai pagar mais porque ele consome mais da autoestrada. O Fusca também vai pagar um preço menor. Mas o fato do Fusca pagar um preço menor do que o caminhão não quer dizer que o caminhão tem que andar mais rápido do que o Fusca dentro da estrada. Eles vão ter o mesmo limite de velocidade igual a moto, o carro e o caminhão. Acho que a neutralidade na rede, ela preza isso, assim, esse tipo de atendimento. É uma boa analogia, que nem se o Fusca por pagar... Se daí o cara tem uma Mercedes, ele fala, bom, foda-se, o pedágio de 10 eu vou pagar 100, mas para mim não tem limite de velocidade, eu corro quanto eu quiser, mais ou menos por aí. Manter equânime. E um outro assunto que a gente estava discutindo bastante era sobre a interoperabilidade na rede. O que seria isso? O que acontece? Não existe a neutralidade sem a interoperabilidade. Por quê? Hoje, até por uma coisa legal mesmo, assim, contra o meu direito de ir e vir, contra o meu direito como cidadão brasileiro. Na nossa Constituição, eu tenho o direito de acessar toda e qualquer informação pública na hora que eu quiser, certo? Aí você pega um site do governo federal, por exemplo, que funciona perfeitamente no Internet Explorer, dá um probleminha no Chrome, no Firefox, e eu não consigo acessar no meu navegador pelo celular. Ou seja, eu estou sendo obstruído de pegar a informação pública do governo federal, por exemplo. E por quê? Porque eles não têm uma padronização, né, não funciona em toda a plataforma. Você consegue acessar isso se você usar isso daqui. Mas existem, sei lá, trocentas plataformas, assim, então, como é que funciona? Uma coisa que deveria se bater, e que isso aí já é muito interessante para mim, é o investimento do terceiro setor, com o investimento federal mesmo, em cima dos padrões livres. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente é responsável por uma grande parte do formato ODF, que é um formato de documento virtual, que hoje tem uma certificação. Se você tiver uma empresa, você pode fazer todos os documentos da sua empresa em ODF, porque ele já tem certificado digital, então aquilo é válido legalmente, e é um formato livre. Você não precisa pagar para usá-lo, você não precisa pedir nada para ninguém, você pode usar. Simplesmente assim, igual... Bom, aconteceram algumas coisas, como algum blog também federal que estava obrigando você a baixar um documento que você precisava, só que aquele documento só podia ser em doc. Então, assim, beleza, eu trabalho com, sei lá... software livre. E eu não tenho doc, tá certo que todos os software livres que eu conheço abrem doc, mas eu sou obrigado a ter um Word da vida, assim, sabe? Ou então, se eu sou um usuário Windows que não tem dinheiro para pagar a licença do Office, e eu só tenho um editor de texto comum que não abre doc, eu não vou conseguir abrir o documento. Então, isso não pode. Não pode acontecer, isso não pode continuar isso existindo na internet. Principalmente em relação a sites e sistemas públicos. Que é algo que poderia ser resolvido por lei mesmo. Exatamente. Então, assim, não existe a neutralidade sem a interoperabilidade, e não existe, assim, pode até existir, mas uma das coisas que vai facilitar muito com que isso aconteça é a adesão dos padrões livres de documentos e de informação. Acaba a gente não tendo que, fora de licença, fora de ter que pagar, fora de gastar dinheiro, eles são livres e funcionam em qualquer plataforma. Então, você não precisa montar um padrão. Isso aqui funciona em tudo, você não precisa fazer a roda, né? Já tem muita coisa pronta aí na internet para isso.
Tá, só relembrando aqui, a gente está falando de alguns assuntos que foram discutidos hoje no primeiro Fórum da Internet no Brasil, que você também acompanha pela internet, no site forumdainternet.cgi.br, que também está transmitindo por streaming todas as discussões, né? O fórum está acontecendo no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. A gente está transmitindo ao vivo aqui da Casa Fora do Eixo, no Cambuci, em São Paulo. E há vagas, ao que consta, tinham lugares vazios, assim, ou seja, formalmente as inscrições acabaram, mas tem lugares vazios nas salas e muita gente conseguiu se credenciar hoje na hora. Ou seja, quem tiver interesse, estiver em São Paulo, quiser dar uma olhada lá na programação, dá para dar uma passada lá no Center Norte e discutir. Ou, se não, acompanha por streaming na internet, que todas as trilhas, como eles chamam cada ramo de discussão, todas estão sendo transmitidas aí livremente pela internet, né? Inclusive o Rafa, que estava aqui, estava comentando que ele estava mais até otimista para amanhã, que achou que eventualmente o pessoal estava mais se estudando hoje, mas que amanhã eventualmente eles vão para os finalmente. Você acha que é isso, Rafa? Do que eu acompanhei, é muito incipiente no país. E a internet é uma pauta incipiente. Então, é necessário que o CGI também esteja pensando em como formar a sociedade para participar ativamente. Mas isso foi cobrado. Eu acho que é um dos pontos do que eu acompanhei, que a gente pode ter um desfecho positivo, uma ressignificação dessa postura do Conselho. Mas eu acredito que amanhã é a hora que a galera vai cair para, de fato, apontar as pautas, porque hoje a gente ficou muito no levantando problematizações, levantando conflitos, levantando exemplos de casos. Mas pouca proposta concreta, você achou, digamos assim? Tipo, vamos defender isso, vamos defender aquilo, vamos conversar com não sei quem sobre isso, fazer pressão no governo sobre aquilo, algo do tipo, por exemplo. Eu acho que não foi tão produtivo nesse sentido, até porque era uma coisa nova para todo mundo, né? O primeiro fórum, o primeiro debate puxado. Então, acredito que é isso que você falou. As pessoas hoje estavam se estudando, entendendo de fato as pautas, né? A gente não tinha um amadurecimento tão grande, a gente não tem textos base tão sólidos para embasar quem está participando do evento, já está ciente de fato o que é tal governança, o que é tal liberdade, e hoje deu para dar um panorama para todo mundo. Então, eu acredito que amanhã é o dia que o bicho pega mesmo, que é a hora que a galera põe o que pensa e vai para o embate de ideias real sobre os encaminhamentos que precisam ser dados. Está aqui o Gabriel Fedel dizendo aqui, que uma coisa muito triste que hoje no fórum foram pessoas dizendo que a ampliação do acesso à internet seria uma pauta que só ajuda as empresas de telecom, pois temos muitos analfabetos digitais. Eu considero essa opinião também triste. Assim, tipo, a velha história do exemplo do meu condomínio lá, de manda cortar a árvore porque o ladrão esconde atrás e daí você resolve o problema da violência, porque não é possível. Assim, você não querer ampliar o acesso à internet porque só vai dar dinheiro para as empresas. De fato vai, mas, sei lá, é um mal mais do que necessário, digamos assim. Senão você faz como, né? Assim, realmente é uma opinião da qual não partilho. Não sei se outras pessoas aqui têm alguma outra posição. Existe uma cultura de se falar mal da inclusão digital, eu acho. E do modo pejorativo mesmo, assim. E não por todos, mas por uma grande quantidade que eu acho que nem faz parte, nem tem contato. É o mesmo pessoal que reclama que, por causa do metrô, de gente diferenciada. Eu acho palhaçada, assim, não consigo nem chegar como uma pessoa de verdade. Ou então, no máximo, fala isso assim, esconde, mas na hora do vamos ver não consegue bater no peito e falar que tem essa ideia mesmo. É triste ver, mas eu acho que esse tipo de pessoa não vai fazer diferença, não vai atrasar quem está estimulando que a internet cresça e que o acesso seja válido e de qualidade para todo mundo. Não, sem dúvida. É bom o velho preconceito contra pobre e /o preto. Falando em português, claro. Mas, ou seja, assim, é que nem se não querer que universalize o telefone, porque senão vão ficar namorando no telefone, vão ficar falando bobagem, sei lá. Parece que quando eu trabalhava na Folha da Tarde, mais um papo de velho, esse bem rápido, eu trabalhava na redação da Folha da Tarde, eles instalaram só um terminal de internet, quando surgiu a internet, estava começando a popularizar, só instalaram um terminal de internet
editoria, né, um em cidades, um em esportes, não sei o quê, porque eles achavam que a gente ia ficar, sei lá, nem tinha chat, acho, naquela época, sei lá, fazendo sei lá o quê, nem tinha pedofilia também, eu não aguento mais essa história de pedofilia. Não, ainda bem que o Cláudio Prado ainda não chegou aqui, acho que vou falar para ele falar sobre isso depois, porque é um inferno, a pedofilia virou desculpa para tudo, né? Parece que tem um exército de pedófilos nesse país, né? Assim, é uma loucura. Por exemplo, falando da escola pública também, né? A gente tem salas de computação que são fechadas, assim. Você não tem um técnico para mexer, você não tem... Quer dizer, fica fechado. Como que a criança vai aprender? Como que... É uma questão muito difícil isso aí, meu. E como que vai universalizar? Como que o negócio vai pegar fogo, meu? Não vai, cara, porque... Quer dizer, faz parte de um projeto isso, né? Eles não querem. Eles compram, mas eles não querem que as crianças mexam no computador. É incrível isso. Eu sou professor, eu vejo isso na minha escola, é terrível. Assim. Acontece. É complicado, até porque bom, a verba pública para aquilo que chegou na escola foi para que os alunos utilizassem, e acaba que não utiliza, assim, é um dinheiro gasto à toa, assim, como várias verbas públicas no Brasil, e é uma coisa assim que é essencial, assim, é quase, eu costumo, como eu acho um bem, uma coisa essencial para o ser humano, o acesso à internet, é a mesma coisa dos problemas de merenda escolar que as escolas tinham, de dar comida podre, ou de não dar comida, ou de não comprar, né? E é a mesma coisa, assim, para mim tem o mesmo peso. Você pôr um ponto de acesso para os seus alunos e não deixar com que eles utilizem. Você está subnutrindo de informação, né? Exatamente. A formação daqueles jovens. Tá certo, é que nem na semana retrasada que a gente trouxe aqui o Felipe Milanês, jornalista especializado em Amazônia, a gente estava planejando conversar com 2 indígenas, cada um de um lado da Amazônia. A gente conseguiu conversar com o camarada de Belém, de Santarém, porque ele foi numa casa de cultura, não lembro exatamente que órgão lá, que tinha, sei lá, a melhor conexão da cidade e tudo mais, e ele conseguiu falar com a gente. O Ivanildo, que é o nome do outro indígena, que é um tenharim que a gente não conseguiu falar, que ele mora em Humaitá, que é onde conheço gente também que mora lá, em Humaitá não dá para fazer uma conexão, uma ligação por Skype na cidade inteira. Humaitá é uma cidade do Amazonas, está na divisa com Rondônia, mas não é uma cidade, não que isso justificasse, mas não é uma vilinha de pescadores de 1.000 habitantes na beira do Alto Solimões. É uma cidade de quase 100.000 habitantes, ligada por estrada asfaltada até Porto Velho por quase 200 quilômetros, é uma cidade considerada das mais desenvolvidas do estado. Ou seja, não dá para fazer uma ligação por Skype de lá, de Humaitá. Não conseguimos falar com o Ivanildo, que aliás estava em Ji-Paraná, que é bem maior, que é no sul de Rondônia. Ele foi no melhor hotel de Ji-Paraná e não conseguiu falar com a gente. Estão chegando aqui umas presenças ilustres que estavam não que as que estão aqui no sofá não sejam, que estavam na discussão anterior. O Cláudio, o Capiléu, o Bruno, a Nina também está aqui. Não podia falar, eu não acho, né? Estou brincando, foi uma piada. A pauta, a gente estava conversando aqui sobre algumas coisas relativas ao fórum. De repente, Cláudio, se você quiser dar uma palavrinha do que você viu lá hoje, o Pablo também, o Pablo e o Cláudio e até o Bruno, eles fazem também programas na Pós-TV e nunca vieram no meu programa, porque eu não chamei, na verdade. Devia ter chamado, agora que eu me toquei. Cláudio, dá uma palavra do que você viu hoje lá no fórum, por gentileza. Vamos fazer um revezamento aqui. Tá bom. O Cláudio Prado fala toda terça-feira aqui na Pós-TV. É isso, né, Cláudio? Eu sou pipoqueiro, segundo o Bruno. Por quê? Porque às vezes eu não faço. Bom, aí tá certo. Eu também, na quinta-feira passada, desculpe a quem costuma assistir sempre, também eu não consegui, foi a segunda vez. Mas você já está com isso no nome. Mas, Cláudio, você esteve lá hoje, como é que foi lá? O que você viu por lá? O que você achou, o que você não achou? Dá uma palpitada geral aí. Eu acho que estava tudo certo no conceito, mas na prática eu acho que o evento rateia. Dá uma explicada aí para o povo. Porque era o seguinte, o evento foi construído por uma vontade do Sérgio de botar em discussão a internet a partir do
do Comitê Gestor da Internet, que é uma coisa fantástica e que tem que acontecer. Ele foi bombardeado lá dentro completamente pela indústria, pelo povo das teles, que estão lá representados, pelo pessoal todo do sistemão lá, eles foram... E ele venceu a batalha. Mas o que acabou acontecendo é que a turma que veio é basicamente a turma, é um lado só. O povo das teles não veio lá discutir nada. Então ficou uma coisa... E o formato que o Sérgio imaginou ser de fórum acabou não funcionando muito bem, não. Acho que teve em alguns lugares parecia seminário mesmo. Eu vi muita gente meio reclamando, parecia seminário, o cara lá na frente falando umas coisas e tal. E a ideia era botar um monte de gente falando, ter uma sequência de visões. Eu acho que amanhã decola um pouco mais, eu acho assim, mas o que eu acho que se deu de interessante, a mesa de abertura, por exemplo, eu acho que solidificou a bancada libertária da internet no Congresso, na Câmara, aquele pessoal todo que... Quem seria, Cláudio? A Manuela, Mas é legal a gente falar, citar nomes de quem faz coisa boa também. Em geral, aqui eu sou espinafre. Manuela Dávila devia estar lá. Manuela estava lá. Paulo Pimenta estava lá, não? João Íris, quem estava? O João Íris não estava, Paulo Pimenta também não. Manuela Dávila estava lá. Estava a Manuela está com uma posição muito interessante. Estava o Paulo Teixeira, o Simão aqui de São Paulo. Que estava, Simão Pedro, deputado estadual. Mas eu acho que tem uma coisa boa, tem uma intenção boa, mas acabou não sendo essa coisa plural. Agora, eu acho que o documento que eles vão produzir será um documento importante. Mas eu achei que a forma podia ter sido um pouco trabalhada de um jeito um pouco... que fosse realmente uma discussão do fórum. Eu acho que eles vão tirar um documento importante, eu acho que é um documento que vai poder ser usado no sentido de defender da ideia de que, para que a internet se torne livre, precisa regular. Eu acho que existe uma ideia fixa em muita gente, na opinião pública, de que regular é sempre para cercear a liberdade. E você acha que não? Não, eu acho, não, tenho certeza completa e total que para que exista liberdade tem que ser regulado para tal. Que a regulação para garantir a liberdade, a regulação tem que ser feita para que garante, que senão ela cai tranquilamente na mão de... E você acha que vai sair isso no documento final, hein, Cláudio? O que mais que você gostaria de ver? Que você acha que é fundamental que esteja lá? É porque a turma que estava lá é a turma do bem, digamos assim. A turma não, sim. Mas se você fosse redigir lá, o que não podia faltar lá, na sua opinião? Na internet? Não, eu acho que a discussão que está agora aí é exatamente essa. Eu acho que a internet tem que ser neutra e absolutamente livre. Esse negócio de impedir que se circule qualquer coisa na internet por qualquer razão que seja é completamente ridículo. É que nem você impedir... A internet nada mais é do que a extensão do pensamento e da voz das pessoas. A pessoa pensa o que quer e fala o que quer. Se ela falar merda, se ela falar alguma coisa. Ou seja, se houver crime é crime na internet, em outro lugar qualquer. Eu sempre... O exemplo que eu gosto de dar é que você não vai... Se a tua mulher ou o teu companheiro te traiu em cima do sofá, você não vai condenar o sofá, acusar o sofá. A internet é o sofá, não tem nada a ver com isso, ter pedofilia na internet. Não aguento mais isso também, tá? A gente estava comentando. É um negócio completamente ridículo. Vamos deixar o sofá livre, digamos, né? É isso. O sofá quem quiser ver TV, quem quiser comer a mulher do outro, quem quiser comer sua mulher, quem quiser transar com homem pode também. O fato do que acontece na internet, por isso que eu digo, regular a internet, mas não pode. Não, tem que ter responsabilidade. Porra, mas por que na internet tem que ter responsabilidade e no ônibus não?
Você está no ônibus, pode falar o que você quiser, na internet não pode. Porque, pô... Boa pergunta. E Cláudio, a gente estava aqui falando de outro assunto que talvez seja legal também você dar seu pitaco. Estava defendendo aí a possibilidade de anonimato na internet. Não sei se é algo que você já pensou sobre isso, se acha que é importante também. Você ter direito de ficar anônimo, se você quiser. O direito de ficar anônimo, na verdade, na internet é extremamente, tecnicamente, extremamente complicado. Não tem como você ficar anônimo na internet. Pelo menos publicamente, a não ser que alguém te hackeie, sei lá. Ué, mas você tem o IP, quer dizer, para você ficar anônimo na internet, você tem que ser um puta hacker. Não é qualquer um. Isso aí não é coisa para... Por isso que eu digo, assim, o cara que tiver afim de sacanagem na internet, o cara que for hacker mesmo, que conhecer, cracker, deixa eu tirar a palavra. O cara que for cracker aqui, o cara que for cracker e que dominar a tecnologia mesmo e quiser fazer merda, ele faz na internet. O problema é criminalizar as pessoas que não são capazes, inclusive, de cometer crimes. A coisa mais fácil do mundo é pegar as pessoas na internet. Na internet é o contrário. O drama da internet, a discussão da internet é a discussão do anonimato. O anonimato, no sentido de preservar a sua a sua privacidade. A privacidade é que é uma coisa ameaçada na internet, não o anonimato assim, por exemplo, eu acho fantástico, eu sempre falo isso, eu acho fantástico as salas de bate-papo, porque nas salas de bate-papo você pode brincar de não ser você, ou de ser você, ou de ser outra pessoa. Eu acho que o que acontece nas salas de bate-papo é extraordinariamente rico na compreensão digamos assim, do estado geral da autoestima. Eu acho a sala de bate-papo coisas fantásticas. Tem as coisas. A gente ainda vê o grau de dependência de sexo que as pessoas têm, porque a sala de bate-papo, 90% delas todas é só sexo. Mas é muito interessante olhar isso e ver como que essas coisas podem se dar. Mas eu digo assim, eu acho que é muito mais interessante uma sala de bate-papo do que as terapias freudianas do século XX. Acho a sala de bate-papo mais elaborada, uma forma mais sofisticada de você poder exercer a sua fantasia, as suas ideias e sem ninguém te condenar por isso, né? Até porque não sabe quem é a outra pessoa do outro lado. Assim, eu não tenho que me mostrar, eu posso falar aquilo, eu posso fantasiar e imaginar. O jogo é sempre interessante. Será que essa pessoa é o que ela está dizendo? Ou ela está fingindo? Ou não é nada disso? Ou ela está mentindo mesmo? Ela está te enrolando, está te engabelando? Porque tem um jogo aí... Tem um jogo que é um jogo divertido, é um jogo interessante. Às vezes aquela leiguinha 28 é um tiozão da Amapá. Mas aí é perigoso porque vai saber, marca o encontro. Mas é o seguinte, mano, o perigo é inerente à coisa. Você sai na rua e marca o encontro, você encontrou alguém num boteco, encheu a cara, encontrou alguém, é perigoso pra caralho também. Sim. Então... Essa é boa análise das salas de bate-papo. Você entra de vez em quando, Cláudio? Eu sou fervoroso adepto de salas de bate-papo, acho elas divertidíssimas. Você pode falar algumas identidades que você já teve assim, ou é uma pergunta delicada? Eu entrei uma vez, tinha uma lá, zoofilia. Aí eu entrei, eu falei, é do caralho, vou entrar. Quem será, né, que está numa sala de zoofilia? Que tipo de coisa? Você entrou como dálmata no CIO, alguma coisa assim? Não, eu não lembro o nome que eu entrei, mas aí eu entro lá. Aí tinha um moleque que perguntou para mim, você tem cachorro? Eu já contei essa história. Pode contar de novo. Eu falei, aí se eu falasse que eu não tinha, né? Eu ia ser discriminado. Ele ia pular fora. Ele falou assim, eu falei, tenho. Ele falou, que raça? Aí Dog alemão. Eu falei um cachorrão grande desse aí, porque eu achei que devia ser mais.
E aí ele começou a conversar comigo. Pô, eu também tinha, mas minha mãe descobriu, não sei o quê. Mas o que você estava dizendo é engraçado, porque o cara estava conversando comigo sobre uma coisa que... Como é que um moleque de 17 anos, acho que ele tinha 17, consegue conversar um assunto desses? Com outra pessoa, né? Com uma pessoa, assim, porque ele estava atrás de alguém que não discriminasse mais nada. Aonde, em que momento? Eu olho para a minha história lá para trás, essas conversas eram impossíveis quando eu tinha 17 anos, imagina. Sobre zoofilia, por exemplo. Não precisava nem ser sobre isso. Podia ser só sobre sexo, sem ser entre pessoas, digamos. Um moleque de 17 anos que tivesse alguma vontade sexual que não fosse absolutamente normal. Não, eu acho que é legal. Até o Cláudio é uma boa pessoa para falar sobre isso. Ainda bem que ele está aqui. Até porque as pessoas falam assim, mas daí você usa a internet só para sexo, só para baixaria, só para pornografia e tal. Eu não sei qual é o mal nisso. Mesmo não é só para isso. Não é só para isso que usam, mas se isso fosse um problema. Você sabe o que o Gil, o ministro Gilberto Gil, enquanto ministro, eu fui com ele para o MIT e e ele foi falar lá, fez uma fala numa mesa lá, não sei o que, depois teve uma coletiva de imprensa com o Gil e aí o Gil, e tinha uma coisa careta rolando lá, porque nos Estados Unidos moralista, alguém tinha falado alguma coisa assim, o Gil falou assim, a internet a primeira questão da internet é sexo. A coisa mais importante é sexo. A segunda questão é sexo. Depois vem as outras coisas todas lá, as pessoas ficaram olhando para ele assim. Foi engraçado isso, porque é incrível mesmo assim. O fato de ser sexo é porque as pessoas estão precisando ainda dessa válvula de escape. Ainda tem. Ou porque na vida real elas também estão querendo, né? Sei lá. Não, então, Freud pairando em cima da cabeça de todo mundo. Freud tem que ser esquecido, ele é rancor. Não ele, coitado. Não ele, coitado. O Freud era um gênio, mas ele conseguiu convencer todo mundo, o mundo inteiro, que todos temos os problemas sexuais dele, Freud. Mas não é só ele. Os freudianos é que são graves. Os freudianos são muito graves. Esses aí são... Por quê, Cláudio? Os freudianos, você não gosta deles? Eu estou procurando terapia. É bom que eu já corto alguns. Pô, não sei se você vai na minha. Se vale a pena você ir na minha. Mas eu acho... Eu acho que um dos territórios de autoanálise mais interessantes é as salas de bate-papo. É a astrologia conjugada com sala de bate-papo. Eu acho Bruno quer dar um palpite aí? Não sobre a astrologia e sala de bate-papo, mas sobre o papo anterior de liberdades na internet e afins, que é... Mas o Bruno é bom para responder para fazer um comentário aqui, apresentando aqui o Bruno Torturra, amigo, também jornalista, e apresenta às segundas-feiras o programa Segunda Dose. Segunda Dose. Não está chegando aí. Troca comigo, Bruno, porque esse aqui está confirmado. Aqui. Aí, beleza. Esse aqui. Pronto. Estão todos ligados? Então, né? Não, Bruno, era bom comentar. Você está falando de liberdade da internet, blá, blá, blá. O Bruno tem um programa que ele fala de drogas, psicotrópicos e afins. E é interessante, toda segunda, ou praticamente todas as segundas, e ele fala e pronto, digamos. Assim, eu não me censuro para falar de uma coisa que eu não acho que deveria ser censurado. Então, uma boa pergunta. Alguém já te escreveu falando, ameaçando? Não pela segunda dose. Já me escreveram ameaçando em duas situações. Assim, numa reportagem que eu fiz, que eu falei muito bem de uma experiência de ácido que eu tive, recebi cartas falando que eu estava fazendo apologia e tal, e teve uma certa ameaça de um processo, mas não aconteceu nada. E a mais agressiva foi na cobertura que eu fiz da Marcha da Maconha, quando teve essa mega repressão esse ano. Eu fiz um texto
que circulou muito e tal, acabou... Eu lembro que terminava com você assumindo que você tinha fumado. Eu não só assumindo que eu tinha fumado para escrever o texto, né? Mas eu também no meio falando que deveria ser legalizada a maconha, que ela tem valor medicinal, que ela pode ser uma aliada em vez de uma falsa ameaça e tal. E aí teve muito comentário, porque o texto circulou muito. E teve uma galera extremamente reaça e extremamente agressiva, rancorosa, assim, realmente uma pessoa que não queria dialogar e tal. E o cara se dizia advogado formado no Mackenzie, ele se gabava e tal, e falando de todas as faculdades do Mackenzie. E ele disse que ia impetrar uma ação contra mim, deu o tribunal, que ele ia impetrar, que eu devia retirar aquele texto do ar. Não entrou, porra? Nunca aconteceu nada. Que legalmente eu nunca sofri nada. Assim. Eu já fui muito criticado assim, no Twitter, no Facebook e tal. Vira e mexe eu encontro gente na rua que faz mais uma piada assim. Você não tem um ácido aí para me dar, não sei o quê. Que tipo, também não me importo. E eu tenho a sorte de trabalhar num veículo que tipo, assim, tolerante, incomumente tolerante com opiniões pessoais. E como você falou, que tomou um ácido e escrever isso numa matéria. Escrever isso não só na matéria, mas também de admitir que eu tenho opiniões na minha vida fora do expediente, que não necessariamente representam a opinião do veículo que eu trabalho, porque ele não compra a minha cabeça, ele compra o meu trabalho e o meu tempo, né? E algumas ideias minhas, mas eles não compram quem eu sou, né? E aí, tipo, e como eu sou jornalista porque eu quero comunicar coisas, não porque eu quero ser um editor, mas porque eu gosto de passar ideias para frente e processá-las e tal. A internet, a pós-TV, e esse ano, especialmente, que eu me envolvi um pouco mais com ativismo e tal, eu sempre encarei isso como uma libertação muito grande das coisas que eu gostaria de falar, até de maneira mais clara, na própria Trip, que eu não posso. E não posso porque não é que eles me censuram, é porque não convém, né? Não é o meu espaço ali. Entendeu? Tem outros interesses, tem pessoas que têm outros valores, e não é censura, é só bom senso mesmo. E o que tem acontecido com a gente, porque, na verdade a Pós-TV nasceu de transmissões que a gente fez, né? E coisa que a gente fez junto das marchas lá, e a ideia nasceu naquele momento. A gente fez aquela coisa da Marcha da Maconha, justamente, e o que eu tenho visto como consequência da Pós-TV é uma molecada interessadíssima em arejar as suas opiniões, que não encontra lugar nenhum. E é de trocar ideia, não é simplesmente ouvir passiva uma opinião de um âncora e tal, é meio assim. Então, eu estava mostrando o e-mail que eu recebi agora esses dias de um moleque que me pediu ajuda para fazer um trabalho de escola. Ele falou: pô, eu vi a Pós-TV, o meu professor de sociologia me pediu um trabalho sobre alguma coisa da minha vida, do cotidiano, que eu achava que era maltratado, mal resolvido pela sociedade, não sei o quê, e queria saber se você podia me ajudar a fazer essa matéria. E você ajudou, Cláudio? Como é que foi? Não, ele ficou de me ligar, eu mandei meu telefone para ele, ficou de me ligar para conversar. O garoto? Tipo, olha, na faculdade. Na faculdade. Eu não sei, eu acho que é secundário. Secundário, né? Pelo jeito, pelo tom ali, eu achei que... Eu não sei exatamente a idade dele, eu olhei no Twitter dele, não tem a idade dele lá, mas... Garoto, eu não sei que idade dele. Mas eu acho que ele é segundo, terceiro ano. E uma coisa que eu acho interessante de falar, já que a discussão é sobre liberdade, né? Que óbvio que a gente está num momento perigoso, né? Que tem uma série de leis querendo ser colocadas, que vai deixar a internet um território menos livre, né? Mas é falar que as pessoas também não aproveitam tão bem, eu acho, a liberdade que ela já tem. Assim, acho que muita gente se tolhe de se colocar, assim, meio que se censura, achando que tem uma censura. Achando que é arriscado você se assumir, você falar coisas que você pensa e faz e tal, né? E não é tanto assim, tipo... eu sinto isso falando de coisas bem mais... Assim, assuntos que eu acho que são... tipo, delicados ainda, tabus, né? Assim, sei lá. E hoje eu tive um exemplo incrível. Ela estava me contando que ela viu a Pós-TV e pôs a mãe dela para assistir, né? Estava me contando, eu fiquei mó feliz, assim, que pôs a mãe para assistir e a mãe gosta
gostou da discussão, né? E eu sempre acreditei nisso, assim, que existem outras formas de você discutir os assuntos fora do padrão de que aquele assunto é discutido numa mídia tradicional. A gente tem que aproveitar isso de maneira inteligente. Assim. Você falou a mãe, como se mães fossem pessoas... Como avô, mas eu acho, mas é porque você é um avô, mas você é um avô atípico, assim. Eu fico surpreso. Minha mãe vê a Posse TV hoje em dia. Ela descobriu depois de um tempo. E minha mãe já sabia tudo o que eu fazia. E ela se preocupava, ela não me condenava, assim, mas ela fala, puta, para de tomar ácido, ai meu Deus do céu, aí você vai ficar louco, eu já perdi um amigo meu que ficou louco, que não voltou, não sei o quê. Mas bom, não, mãe, eu tô bem, tá vendo? Eu tô aqui, eu tô conversando com você, eu tô, né, com a roupa lavada e tal. E agora, quando ela vê a Posse TV, ela me manda uns e-mails orgulhosa, assim. Ai, que orgulho de ver você falar aquelas coisas bonitas, não sei o quê. E a coisa que ela achou bonita de eu falando era assim, quando eu tomei 5 ácidos, meu ego dissolveu, entendeu? Eu entendi que eu era parte de uma sopa cósmica de consciência. Ela disse, tão bonito, que legal. Porque você conecta com certas coisas que as pessoas têm nelas, entendeu? E que transcende o ácido. Poder da mídia, porque você não trata o ácido da maneira como é tratado normalmente, entendeu? Como uma coisa de gente louca, coisa que não volta, coisa que pula pela janela e tal. E então é isso, assim. A mãe não é porque ela é um ET, mas é porque ela não está circulando entre pessoas que tomam ácido e usam drogas, muito provavelmente, eu não sei, entendeu? Mas, tipo, muito provavelmente essa é a ideia que eu tenho da mãe, entendeu? Uma pessoa que quer bem pro filho dela, acima de tudo. Então, ela tem medo que ele use drogas, ela tem medo que ele pareça rebelde, que ele vá numa passeata, entendeu? Que ele jogue, que ele toma bomba de gás da polícia. Mas se você tem a capacidade de mostrar que a passeata não é isso, que existe um argumento inteligente por trás dessas coisas, e que quem está falando merda é a Veja, não é você, entendeu? Que existe uma maneira de discutir essas coisas, tem um debate, entendeu? Sobre isso, e é só a internet que pode fazer isso hoje em dia. E eu torço para que a gente consiga propagar essa ideia o suficiente para que a TV se contamine disso. Entendeu? Para que seja mais fácil, assim, um cara que veio a Posse TV, entendeu? A hora que ele tiver a chance de pegar um microfone da Record, entendeu? Ele dá uma ideia diferente da esperada. Né? Outro assunto aí que o Bruno tocou agora há um tempinho atrás, que era bom o Cláudio comentar. Eu não aguento essa história dessa autocensura, né? Sei lá, assim, bom, de novo, sou obrigado a trazer meu caso pessoal aqui mais rapidamente, mas as pessoas tem um medo, assim, fala, putz, mas você vai brigar com a Folha, cuidado. E as pessoas ficam assim, mas eu não vou falar, puta, porque a Folha, não sei o quê. Ou autocensura, às vezes, por achar que vai fazer mal para alguma empresa, ou que vai queimar o filme com alguém, assim, sei lá, acho que eu tô ficando velho, viu, Cláudio? Mas é engraçado como o outro lado... Eu não tenho mais saco pra essa história de autocensura. Isso que eu fico mais puto com a autocensura, que às vezes eu entendo um pouco o argumento, assim, puta, o cara não quer se prejudicar no futuro, ele não sabe exatamente como isso ecoa, tem um mercado pequeno, a pessoa... Enfim, eu entendo claro, o pensamento do cara. Mas acho que tem um certo exagero, às vezes, né? Tem um exagero e tem um problema que você precisa perceber, que assim, o outro lado não tem autocensura nenhuma. Mas é que... E o outro lado não sofre muita consequência. Bruno, Ninguém se acanha tanto em falar que, tipo, sei lá, tem deputado falando que gay tem que apanhar, entendeu? Olha, tipo, não dá para se autocensurar com certas coisas mais. Bruno, há 20 anos atrás era possível esse argumento que você está usando assim ser compreensível. Só que nessa altura do campeonato existe demanda por pessoas que estão pensando do outro lado. Quer dizer, o mundo está está dando uma guinada enorme de profundas mudanças de paradigma. Há 20 anos atrás, legal o cara que esconder alguma coisa. Hoje é o contrário. Hoje, talvez a oportunidade real dele seja, de fato, em cima dessas coisas que era melhor esconder há um tempo atrás. Né? Então, eu mesmo acho que hoje, agora eu acho que o mundo está sendo provocado a mudanças que são... mas alguém tem que empurrar lá para frente, né? Ele não vai acontecer naturalmente, assim, desde que a ação seja tomada, né? Desde que você comece a não se censurar, você chegar muito claramente e falar, olha, tipo, eu sou repórter, né? Eu sou jornalista e tal, trabalho numa revista X e tal. Tipo, eu
estou aqui falando com ele e me declaro sempre muito criticamente em relação ao que a Folha está fazendo aqui, entendeu? Mas claro que não dá para falar isso tão abertamente, não, certo? Claro, tem um limite. Não, tem um limite mesmo, entendeu? E tipo assim, eu penso que isso pode me prejudicar de alguma forma. Penso, porque tipo, talvez seja, talvez eu seja percebido como um inimigo, como alguma pessoa a ser evitada, ou a ser criticada, ou a não ter um espaço quando seria conveniente que eu tivesse um espaço lá. Né? Mas, no fundo, eu não me importo. Entendeu? Porque existem coisas mais importantes do que isso. Entendeu? Não, mas nem era você que estava referindo. Estava referindo às pessoas em geral, né? Porque se cada um puxar um pouquinho o limite ali, um pouquinho o limite ali... Não, e tem um negócio assim. Aqui, vamos supor que tivesse um jornalista da Folha aqui atrás, entendeu? Não tem agora. Entendeu? Não tem, agora não tem. Mas assim, essa pessoa não pode vir aqui falar. Entendeu? E tipo, não dá pra criticar, cara. Não dá pra criticar essa pessoa que não vai aqui falar, entendeu? Mas assim, o que é foda é gente que pode, entendeu? E que você tá se calando, assim. Então, se você não fala publicamente quando você tem a chance, você sabe que você tem poder de opinião pública, mesmo que seja restrito, e você se omite, fica meio chato você falar mal disso no boteco, entendeu? Porque, tipo, hoje em dia não admite mais omissão, assim, cara. Ou se você é omisso, você está sendo conivente num mundo hipócrita igual que a gente vive, entendeu? Tipo assim, eu não precisava virar militante de maconha para continuar fumando maconha. Militante de maconha, entendeu? Militante de maconha é genial. Entendeu? Militante de LSD, ou militante anti-homofobia, entendeu? Eu não estou agindo em causa própria. Sei lá, uma porque eu não sou gay, preciso de homofobia. Eu não preciso que a maconha seja legalizada para eu fumar maconha. Entendeu? Eu não estou ameaçado pela polícia. Entendeu? Eu não sou traficante, entendeu? Mas, tipo, eu não aceito viver num mundo hipócrita desse mesmo, entendeu? Pagar essa conta, entendeu? Na minha cabeça. Que eu tenho a chance de falar, que eu tenho argumentos, tenho uma internet, uma TV, um veículo que eu pauto e tal, e eu não vou falar. Tá certo. É o que o Bruno estava comentando agora, passando, por exemplo. O Bruno pegou essa e beleza, caiu no meu colo, entre aspas, um processo de 88 páginas no meio do meu irmão, então vamos lá, vamos falar de liberdade de expressão, que eu acho que é um tema coletivo também útil para todo mundo. E que tem a ver com essa questão mais profunda, que tem a ver com homofobia, tem a ver com maconha, tem a ver com todas essas causas que estão sendo levantadas, até a ocupação de Wall Street. É o mesmo ponto. Entendeu? É o mesmo ponto, que a gente está vivendo numa democracia de Araque. Aliás, a Folha hoje, falando nisso, falou que tem uma matéria que a ocupação de Wall Street não tem teor, uma entrevista, não tem teor revolucionário. Achei fantástico isso. Não tem teor do quê, então, né, porra? Não, ela não tem teor revolucionário. É um negócio inacreditável essa história. Nem o movimento do Chile, provavelmente, nem o Spanish Revolution, nem nada, né, sei lá. Nem nada. Entendeu? Nem o churrascão de Genópolis. Que também foi bem. E aí, assim, e o que é louco, assim, se a ocupação de Wall Street não tem caráter revolucionário, como é que eles iam chamar se a ocupação de Wall Street, então, estivesse quebrando o Wall Street? Aí eles não iam chamar de revolucionários. Eles iam chamar de vândalo, terrorista, gente perigosa que tem que ir na cadeia. Entendeu? Então, o que é revolução para a Folha? Não existe mais revolução possível, é isso? Que é o que fizeram em Londres. Ou a revolução tem que ser contra um tirano? Mas é isso. Isso no fundo, é a coisa mais estúpida, como é o nome lá do... É sempre assim. Do Japa lá que... Fukuyama, que o fim da história. Isso aí essa ideia do fim da história é uma coisa completamente ridícula. Qualquer coisa que não se identifique com comunismo, esse comunismo que come criancinha, sei lá, para o cara que deu a entrevista para o americano, não é revolucionário. Existe uma cegueira instalada no planeta, no mundo agora, que é muito interessante. Eu acho que a brecha e os espaços de se andar é porque realmente as viradas de paradigma produzem uma cegueira. Ou você vê ou você não vê. E se você não vê, você não vê, ponto. Mas a novidade, eu acho que é louca, que não é a cegueira que é nova. O novo é que tem gente acordando um pouco mais, começando a ver, abrindo um pouco o olho. Não, isso que eu estou dizendo. Isso que é louco de ver Nova York, de ver iniciativas que aparecem aqui, ali, o poder dos blogs independentes de política, entendeu? Que começam a ser relevantes mesmo, assim. Começa a criar uma massa de gente consciente porque leu,
coisas de pessoas que são proscritas na imprensa. Nunca vai sentar num banco de redação e o cara se torna um jornalista relevante pra caralho, entendeu? Não repercute tanto quanto a primeira página da Folha? Não. Mas talvez repercuta de maneira muito importante num público que está discutindo aquilo, que está botando aquilo na frente, que entra na pauta, entendeu? E a gente está só no começo disso, né? Então, o cenário... hoje eu acho que está mais otimista do que no ano passado, de ver o que está acontecendo no mundo, assim, uma coisa meio embrionária, mas que o Galeano falou bem, é um embrião que vai nascer uma hora. Que vai rolar alguma coisa de transformação de paradigma mesmo, a gente não sabe bem o que é, mas certamente tem a ver com questões de internet, com questões de liberdade de expressão, de associação e de transformação, que é o único jeito que você gera transformação é conseguir discutir essas ideias. Mas eu acho que é mais que isso, eu acho que o mundo... Eu acho que é uma sequência de paradigmas que o mundo está vencendo. O paradigma do machismo, que é o mais antigo paradigma da humanidade, a força bruta como paradigma eu conseguir vencer a natureza e tudo mais, mas também o paradigma econômico, a economia, quebrando essa ideia de que a economia é o parâmetro, o dinheiro, a grana é o parâmetro para avaliar se o mundo vai bem. Esse paradigma deu na corrupção, deu num beco sem saída. Ou seja, eu acho que os paradigmas estão sendo... A internet, na verdade, é um rito, a cultura digital como um todo, é um rito de passagem que precipita a clareza e a compreensão de que as coisas estavam indo no caminho tudo errado. A internet não é em si nada, a não ser um rito de passagem, cultura digital. Tá certo. O rito de passagem se arrisca para a gente chegar aonde, Cláudio? É o rito de passagem na minha profecia, digamos assim. Seria o sonho que me parece possível, interessante, é imaginar que algum país vai construir o Ministério da Felicidade no lugar do Ministério da Fazenda. Ou seja, que os recursos materiais, que o dinheiro e tudo mais, seja regido pela ideia de que as pessoas querem, no fundo, ser felizes. É tão óbvio que deveria ser assim, né? Porque essa é a única questão que impacta todo mundo, com certeza. As pessoas querem ser felizes. E não é, óbvio, o dinheiro que vai resolver esse problema da felicidade do mundo. Está mais claro do que está isso agora. Quer dizer, eu cresci ouvindo dinheiro não traz felicidade. Tem gente ainda que duvida. Está cheio de gente que duvida disso. Mas quem tem o mínimo de liberdade de prestar atenção, de olhar para o que significa essa instituição grana e o que significa isso. Nesse momento, o Wall Street, o que significa o Wall Street? Quantas pessoas perceberam agora, nessa última crise americana, que a ideia do rating, da avaliação da dívida externa americana como a aplicação mais segura do mundo, você aplicar dinheiro na dívida externa americana era a coisa mais segura do mundo, até muito pouco tempo atrás. E de repente, aquilo está óbvio para muita gente, por causa de uma briguinha entre dois partidos, entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, ficou claro que essa situação é uma situação finita, que vai degringolar já. E mais é uma bolha. Isso, né? A gente olha hoje para os Estados Unidos, aquele país que há exatos 10 anos atrás era o império do mundo, e nenhuma pessoa no mundo deixou de comemorar o 11 de setembro, qualquer pessoa crítica ao modelo vigente deixou de comemorar o 11 de setembro, e hoje, se a gente tem um ataque como esse nos Estados Unidos, eu acho que não teria esse efeito no mundo de o império está sendo atacado, porque os Estados Unidos, nesses 10 anos, ele saiu de grande potência econômica, militar, mundial,
para um país nitidamente falido, economicamente falido e com um grau de influência hoje infinitamente menor do que tinha. Então a gente viveu nessa década uma queda da influência real norte-americana na sociedade global, na cultura global, que era inimaginável há 10 anos atrás. Eu acho que é um pouco questionável isso assim num outro lado, que é tipo, eles estão em declínio, claro, sem dúvida eles são menos relevantes do que eles eram, mas de algum jeito eu acho que do 11 de setembro mudou muita coisa que a gente estava falando daqui. Quando o Fukuyama falou que era o fim da história, quando caiu o muro, né? Tipo, agora acabamos com todas aquelas guerras, não sei o quê, o jogo venceu aqui. O comunismo acabou, somos uma democracia, somos uma economia liberal, é isso que funciona, acabou. Não tem por que mais fazer revolução. Né? E, tipo, o que eu acho que aconteceu é que os Estados Unidos, quando tomou aquele atentado, ele acelerou quem ele era. Assim, ele fez o império mostrar as garras de um jeito despudorado. Assim. Acabou a diplomacia. Acabou o soft game ali deles, entendeu? Agora é o seguinte, vamos jogar bomba, chupar petróleo, abrir e-mail de todo mundo, triplicar o orçamento de defesa, qualquer um que quer defender esse sindicato é comunista, entendeu? Santifica o Reagan, que é tipo um câncer político no mundo, chamado Reagan, entendeu? Foi um ator, interpretava cowboy, sacou? Agora ele é um santo político que nem os democratas podem falar mal. E assim, isso, de algum jeito, que fez com que o mundo olhasse para esses caras e falasse assim, eles são as bestas, eles estão loucos, a democracia não funciona. Foram 10 anos perdidos por conta desse poder que eles ainda têm financeiro, do dólar e militar e tal, que a gente não conseguiu avançar as causas ambientais, a gente não conseguiu discutir drogas no mundo e tal. E essas discussões só vieram à tona de maneira muito clara com 2 fenômenos, a crise de 2008 e a eleição do Obama. Porque a partir do momento que você vê que o dólar é um cheque sem fundo, que as guerras eram de mentira, ninguém duvida mais, e elegem um cara que ele era o anti-Bush, ele era o melhor cara possível. Ele é preto, ele é inteligente, ele é do outro partido, ele é muito carismático, ele só fala coisa boa. Entendeu? Ele fala para o mundo, saca? Não sei o quê. Elege esse cara e não muda um centavo na política deles. Assim, não aconteceu rigorosamente nada de relevante. Nada. Qualquer ponderação que você possa fazer é interna deles. Mas, tipo, para o mundo, ele é o Bush. Igual. Só que com um defeito que acho que melhorou muito. Assim. Economicamente, o mundo entrou numa puta de uma zona e a instituição democracia americana, que é o espelho para o resto do mundo se inspirar, provou que não funciona. Porque se um cara que nem o Obama não consegue mudar o rumo daquele barco, então apaga a luz. Ninguém consegue. Então a gente precisa de uma revolução. E aí o Oriente Médio fala, se esse preto com o sobrenome Hussein não vai sair daqui, a gente vai ter que tirar o Mubarak na unha. E vem o Wikileaks, entendeu? E faz com que o Obama tenha que esquecer o primeiro artigo daquela Constituição e tentar processar um australiano e usar diplomacia para foder a lei sueca, para foder a lei inglesa, entendeu? Então a democracia se expôs assim. Tipo, ela não representa o povo, ela representa outra coisa. Que todo mundo sabia já antes, consciente, que o dinheiro não traz felicidade e tudo mais. Mas por que ninguém questionava isso na prática, na própria vida? Não é porque não acredita, não é porque acha que o dinheiro traz. É porque não tinha modelo diferente para o cara tentar outra coisa. Mas é que dinheiro não traz felicidade, mas o modelo que tem para fazer é ganhar dinheiro. Mas o modelo americano, há 20 anos atrás, você não podia dizer isso, porque o modelo americano propunha uma felicidade que as pessoas julgavam real. Aquele American Way of Life era a felicidade. E era baseado em exatamente. Aí ele estabeleceu isso como padrão de felicidade do planeta. Só que isso que eu acho que está desmantando. Existe eu não sou tão cruel assim com o Bush, com o Obama. Aliás, eu acho que o Bush merece status. Ele acelerou a compreensão de que aquilo era uma merda. Ele foi o cara que trouxe consciência.
Assim como a Ana de Holanda, no nosso caso aqui, trouxe consciência daquilo que a gente perdeu antes dela. É verdade. É isso, quer dizer, você tem sempre o lado bom. Agora eu não sou tão cruel quanto você com o Obama. Eu vejo, embora eu concorde com o que você está dizendo, o Obama ele talvez pudesse ter, e talvez ainda faça isso em algum momento, escancarado certas coisas que talvez ele tenha vontade de escancarar e não teve. Eu acho que não se aguentando, não só um encerrar a comentário guerra e daqui, tal, Bruno. não tem condição. Só um comentário aqui do Goluco, que a ocupação de Wall Street só foi para a grande mídia depois de muita pressão online, de fato. Verdade. Exclusive, ontem estava sua entrevistada, estava na Folha ontem, na Folha, pois é. Ontem a Vanessa Zettler, ativista brasileira, que está participando da organização de Wall Street, com meia página ontem no primeiro caderno da Folha. Acredito que eles tenham dado ela inspirados pela entrevista que o Bruno fez num dos programas dele da Pós-TV. Bruno toda segunda-feira com segunda dose e Cláudio Prado toda terça-feira com o Supremo Tribunal Liberal. E assim, eu nem culpo a mídia assim, conspiratoriamente de não ter dado no primeiro fim de semana. O problema é que a mídia ela não entende Wall Street dentro do modelo de realidade deles. Eles estão desconectados, entendeu? Eles não estão ligados. Assim, demora para entender o Wikileaks, Anonymous, para entender todas essas coisas. Wikileaks. Quanto tempo o Wikileaks demorou para aparecer na Folha, cara? Assim, e eu vou te falar. Agora eles têm até Folha Leaks. Tem até o Folha Leaks. Agora o Wikileaks já datou, entendeu? Já não é mais notícia de tanto que foi, né? A coisa louca de Wall Street é que assim, só entrou na pauta americana quando eles viram que os caras ficaram mais de uma semana. Porque eles estavam começando a achar que ia ser uma coisa de morador do Brooklyn, entendeu? Ia ser uma coisa de tipo gente engajada, chata. Que é o mesmo problema que tem aqui, assim, que a Marcha da Liberdade, ela não foi coberta. Ela não foi coberta. A gente, às vezes, tem uma ilusão de que a Marcha da Liberdade foi coberta. Ela foi porque os caras deram tiro. Os tiros foram cobertos. Não, essa da maconha. A Marcha da Liberdade, que para mim foi mais certo. importante do que a da maconha, porque ela foi a chance, foi uma chama que apagou rápido e tal, mas de uma tomada de consciência nova política pública, assim, que não era necessariamente aquela coisa de esquerda clássica ou as formas tradicionais de se protestar, foi convocada de uma maneira diferente, as pessoas foram para a rua com um espírito diferente. A gente tem a impressão de que repercutiu porque a gente transmitiu, a gente ficou no Twitter a semana inteira, a gente recebeu retorno, até hoje me falam disso, mas foi muito pouca gente. Mas na mídia tradicional, pouca coisa. E quando a mídia tradicional deu, que a Rede Globo deu, a Carta Capital deu uma capa, a Folha cobriu e tal. Mas eles cobriram de acordo com o modelo de realidade que eles têm. Que é isso que o Cláudio fala, assim, as pessoas elas só veem o que elas conseguem ver. Ou o que elas querem ver, né? Ou o que elas querem. Às vezes se combina de jeito perigoso, assim. Aí acho que é a diferença mesmo de você poder julgar um cara, assim, né? Agora, a ocupação de Wall Street só entrou na pauta quando a polícia reprimiu e certos jornalistas americanos, muito convenientemente, de maneira esperta mesmo, viram naquele movimento uma maneira de empurrar o discurso de esquerda finalmente no mainstream. Porque tem um monte de jornalista americano muito mais liberais do que os brasileiros. Gente que tem programa de TV que nego assiste, que chama o Bush de criminoso de guerra. Mesmo. Milhões de pessoas veem esses caras, eles estão lá. Só que eles não tinham uma pauta, eles não tinham um caso, uma coisa carismática o suficiente para parar de esperar o colapso e beleza. Bom, aí está bem colocado. E vamos encaminhando para o final aqui. Queria pedir uma palavra final aí para cada um. Você quer dar um alô, Capilé, não? Tá bom, só dando um salve aqui para o Capilé que está aqui. O Capilé prometeu que não ia aparecer mais no mesmo quadro que o Bruno e o Cláudio, apesar de nunca ter aparecido no meu programa. A gente troca. Mas eu acho que a gente está já encerrando aqui, já falamos bastante. Queria agradecer muito a presença do Bruno, do Cláudio Prado, do Rafa, do Capilé mesmo atrás ali, de todo o pessoal da técnica, do Punk, de Campo Grande, do companheiro de Taquaritinga, não sei se ele está aqui agora, acho que foi para lá. Aí passa